Você sabia que existe uma única planta que é capaz de produzir comida, combustível e energia elétrica? E mais, essa planta foi responsável por um processo de colonização e territorialização do Brasil. A aula de hoje nós vamos falar sobre a geografia da cana-de-açúcar e falar da trajetória dela no Nordeste, que ainda existe ainda a produção canavieira no Nordeste, como que o Centro-Sul brasileiro e principalmente o estado de São Paulo produzem, são os maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Nós vamos também analisar o papel do Estado em políticas públicas, e já faz tempo, gente, que o Estado com E maiúsculo vem atuando na produção canavieira, tá? Entender como que a cana se tornou esse produto dos maiores que faz, um dos maiores complexos agroindustriais do mundo, né? O complexo sucro-alcooleiro. Bem-vindo e bem-vindo ao canal Geografia em Tudo, aqui é o Prof. Eligel. E vamos bater o papo um pouquinho aí, gente, sobre a geografia da cana-de-açúcar. Disclaimer 1, gente. Todo processo agropecuário necessita do Estado, precisa muito de forças de financiamento, de seguro, de impulsionamento para a atividade agrícola, tudo bem, gente? E olha, nós somos aqui, gente, da política desenvolvimentista. Nós acreditamos que é muito, super importante os produtos, as commodities, os produtos agropecuários, mas, gente, essa matéria-prima precisa ser industrializada para trazer maior valor agregado e trazer autonomia para o nosso país, porque é na indústria que nós vamos trazer os empregos, nós vamos fazer um valor agregado maior para as exportações. Isso daí está tudo dentro da teoria nacional desenvolvimentista, ou teoria desenvolvimentista. Tudo bem? Que nós temos que voltar com ela, gente, e ter maior autonomia. Vamos lá. Quais são as raízes, né, do processo da geografia da cana-de-açúcar? Primeiro, gente, o açúcar, lá no século XV, século XVI, gente, era um artigo de luxo na Europa, tá? E lembra que a cana vem do subcontinente indiano, passa pelo Oriente Médio, vai entrando no norte da África até chegar, até tomar o conhecimento aí na Europa. Então, e depois os europeus, principalmente Portugal e Espanha, trazem para as Américas, né, que são os grandes produtores mundiais aí, né, os países das Américas são os grandes produtores mundiais. Mas era um artigo de luxo, gente, virava até remédio, tá bom, gente, para os europeus. E quando teve, então, a grande produção estruturada com trabalho escravo aqui no Brasil, em várias colônias, principalmente, especialmente na América Central, é que o açúcar começa a virar uma commodity que vai difundir ou ter difusão para todo o gosto europeu e também o gosto mundial, tá bom, gente? Então tanto é que era chamado durante uma parte de uma época ouro branco, né? E aqui no Brasil foi, sim, gente, produzido com plantation, aquelas grandes produções para exportação com trabalho escravizado. Não esquece, gente, trabalho escravizado, triste demais. E teve também no início, né? Daqui a pouco nós vamos ver alguns mapinhas. O início foi no Nordeste, gente, por causa, lembra do solo de Massapê, tinha assim, mesmo com um pouco de serra, mas eram planaltos mais ondulados, e teve aí com o auxílio ou com o trabalho escravizado, a produção nos engenhos, as primeiras indústrias do Brasil, né, gente? Nos engenhos para produzir, hoje nós conhecemos como rapadura, colocado dentro de um grande cone, que é chamado de pão de açúcar. Opa, daqui a pouco a gente vai ter uma fotinho. E era exportado como rapadura. Então os engenhos, gente, eram as nossas primeiras indústrias, porque tinha que aquecer, tinha que ter ali uma série de instrumentos, insumos para produzir. Então, sim, era a primeira indústria brasileira, tudo bem? E a capitania de Pernambuco foi a que teve o maior, assim, a maior sucesso nesse período colonial, né, no século XVI e no século XVII, me desculpa, para as exportações. Mas foi em São Vicente, em 1533, gente, que foi uma capitania, né, que o Martim Afonso de Souza fez o primeiro engenho. Mas só que as condições naquele momento para a produção de cana-de-açúcar não eram tão favoráveis assim como era no Nordeste. Então foi o Nordeste, na era colonial, uma das coisas mais ricas, né, gente, que produziu a territorialização e a economia sucroalcooleira, ou a economia do açúcar vindo da cana-de-açúcar, né, foi no Nordeste. Então o Nordeste ficou riquíssimo na época da colônia. E não vamos esquecer, gente, que às vezes no livro de história, no livro de geografia ou na teoria, sempre fala assim dos grandes, do plantation, mas a cana-de-açúcar foi muito importante para fazer assim um apoio, gente, aos pioneiros que entraram no país.
país, que tomaram a terra dos povos originários, e ela serviu como um apoio porque ela produziu o que, gente? Rapadura, açúcar, mascavo, né? O melado, o melaço e a cachaça. Então, foi muito importante para o movimento de entrada e territorialização dentro do território brasileiro, gente. Então, sempre foi um apoio à cana-de-açúcar, porque ela era feita e produzida consorciada com outros produtos, e esses banguês, esses pequenos engenhos, essas pequenas mini fábricas produziam esses subprodutos que eram revendidos ou dava apoio. O açúcar como alimento, né? Dava apoio para uma agricultura de subsistência, tá bom, gente? Então foi muito importante, mas muito importante, gente, desde a época da colônia, a cana-de-açúcar. Então, dentro do Brasil tropical e bem também no norte do Paraná, da planta cana também, tá bom, gente? Foi importante com o processo de povoamento a cana-de-açúcar, auxiliou demais. É chamado de banguê, tá, gente? Essa unidade. Tanto é, gente, que tanto no sul de Minas, no centro-sul de Minas, ou em todo o interior paulista, norte do Paraná, gente, o açúcar, até hoje no Nordeste, nossa, gente, tem uma tradição de doces ao estado de Pernambuco, né? Então foi muito importante. Até hoje nós temos essas produções de cachaças artesanais, norte de Minas, tá bom, gente? Aí, gente, de Salinas e tal. É muito importante a cana-de-açúcar como fator de ancoragem e de base para o povoamento de todo o Brasil tropical, gente. Não esquece, é uma das culturas, vou mostrar no mapa daqui a pouco, mais difusas do Brasil. Então foi muito importante. E daí teve um salto industrial com um negócio chamado usinas. Então essa parte da aula eu quero falar para vocês a força do Estado. Gente, começou a ter uma concorrência enorme já no século XIX das Antilhas, quer dizer, do Mar do Caribe, com muitas ilhas produzindo colônias holandesas e francesas produzindo açúcar. E daí o nosso açúcar começou a ter grave problema de competição. Foi aí que o Dom Pedro II, gente, começa a fomentar, investir em usinas centrais. Foi uma política do governo imperial para modernizar o processo de açúcar, incentivando grandes unidades que daí os produtores traziam sua cana-de-açúcar e tinham um processamento para dar um processamento muito mais padronizado. Então, entre 1870 e no finalzinho do Império, já entrando na República, em 1890, teve olha que coisa interessante, né? Teve um subsídio, um investimento do governo do estado para produzir essas usinas centrais. Não esquece também, gente, nos anos 30, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos mais muitas iniciativas para colocar a gasolina, o álcool na gasolina, o álcool vindo da cana-de-açúcar. Então não é novidade isso, mas de modo mais estruturado foi após 1975, por causa da crise do petróleo em 73, o governo brasileiro, que estava ainda naquele processo dos militares, né, que foi efetivado por golpe, teve muita tortura, foi problemático, eles fizeram um incentivo chamado pró-álcool, porque teve a crise de 73, o petróleo explodiu, então o governo brasileiro faz a política do pró-álcool, investindo nos complexos agroindustriais, um deles era o complexo sucroalcooleiro, para produzir álcool para substituir a gasolina, também para colocar dentro da gasolina. Até hoje, né, gente? Hoje nós temos 30% aí de etanol vindo da cana-de-açúcar, vindo para colocar na gasolina, tá? E daí, nossas bombas de combustíveis no Brasil inteiro, é difícil no mundo, tá, gente? No mundo inteiro, é difícil no mundo ver combustível no país inteiro. Nesse país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é difícil ver bomba só de etanol. No Brasil nós temos bomba de etanol, pode ser um pouco mais caro aí na região norte, no Nordeste não, né? Na região norte do Centro-Oeste, que também tem produção, ou no sul do país, mas temos bomba de etanol. Isso aí, gente, é uma coisa interessantíssima, porque não estamos usando combustível fóssil. E também adicionamos etanol na gasolina, tá? Então isso é muito importante, tá, gente, pra gente. Outra coisa foi, a partir do início dos anos 2000, os carros flex, a partir de 2003. Olha que coisa interessante, gente. Foi muito importante. Então as usinas, que antigamente só produziam açúcar, passaram a produzir etanol para combustível, e agora começa a produzir, tem uma sustentação
da indústria automotiva para produzir álcool e continuar produzindo. Então nós tivemos também as gerações do álcool que foi se tornando o álcool mais eficiente, e os carros com uma tecnologia mais eficiente para ter o álcool. Então os carros flex ajudaram muito a partir de 2003. Se tiver caro a gasolina, eu ponho o álcool. Se tiver caro o álcool, eu ponho a gasolina. E eu misturo os dois, então tranquilo. Então 75 para o álcool, 2003 início dos carros flex. Então foi muito importante, mas muito importante. E outra, né? Começou uma disseminação, gente, das usinas gerar energia elétrica com a queima do bagaço. Olha, gente, da queima do bagaço. Hoje, gente, não pode mais se queimar a cana-de-açúcar. Eles queimavam a cana-de-açúcar para melhor fazer a colheita, mas hoje, gente, até a indústria canavieira fala o seguinte, se queimar a cana-de-açúcar, eu perco 50% da produtividade do que eu posso utilizar a cana. Então não se queima mais, queima só nos lugares muito íngremes e tal. Mas, gente, a indústria sucroalcooleira não quer mais queimar, porque perde matéria-prima, tá bom? Então, hoje, uma usina moderna produz etanol, açúcar e eletricidade, com um negócio chamado termoelétrica, movida por bagaço de cana. Olha que coisa interessante. Então nós temos esses três grandes produtos, né, gente? O açúcar, que é a alimentação, o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, etanol, combustível, impulsionado pelo Proálcool, né, lá atrás, né, em 75, e os carros flex a partir de 2003. E a bioeletricidade vinda com a queima de bagaço de cana. Olha que coisa interessante. Outra coisa, gente, a vinhaça ou vinhoto, que é o subproduto para fazer, que a gente faz o álcool, hoje está sendo usado para fazer fertilizante. E também a torta de filtro, que é quando eu faço para deixar o açúcar branquinho, vai sobrando ou tem um subproduto, eu também estou reutilizando, a indústria está reutilizando como fertilizante. Olha que coisa interessante, né, gente? Estão deixando uma cadeia produtiva muito mais fechada. Antigamente isso aí era um lixo, agora está sendo utilizado para também readequar os solos, ou tornar como fertilizante para o solo. Isso é muito importante, muito importante. Então vamos entender só como que do Nordeste sai para o Centro-Sul, tá bom, gente? Primeiro, chegou no Nordeste porque nós falamos que eram os planaltos suaves e com solo de massapé, tudo bem? Perfeito. Mas daí, gente, quando vai para o Centro-Sul, quando a economia do Centro-Sul vindo com a mineração e depois com a cafeicultura começa a ter uma concentração econômica, também chama a atenção de produzir cana-de-açúcar nessas regiões. Ajudou muito, gente, mas ajudou muito. O Sul Mineiro e o Oeste Paulista ajudou demais, gente, manter a tradição da cana-de-açúcar. E isso foi muito importante, porque daí quando a cana ou o açúcar começa a voltar a ser importante, eu já tenho umas estruturas e um know-how, um conhecimento para produzir a cana-de-açúcar, tá? E no Centro-Sul, quando começa um pico novamente de exportação de cana-de-açúcar, eu tenho uma conversão, uma reconversão de eu já tinha cana-de-açúcar, passou para café e depois volta para cana-de-açúcar. Não esquece que tem algodão aí no meio também. Isso aí durante todo o século XX. Então, o Centro-Sul começa porque ele tem solos mais suaves e também aceita muita mecanização, ele foi o lugar mais preparado do Centro-Sul, principalmente o estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo, estava preparado para ter aproveitar a modernização da indústria sucroalcooleira. Então isso daí, e tem o solo de terra roxa, né, gente? Então foi muito importante aí para esse casamento entre o Centro-Sul, interior do estado de São Paulo, e a cana-de-açúcar. Só lembrando que o interior do estado de São Paulo, isso daí ajudou também o norte do Paraná, um pouco o norte do Paraná, e também o Triângulo Mineiro e o sul do Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, a ter áreas conjugadas. Então ficou um grande bloco no centro-sul do país produzindo cana-de-açúcar para as usinas que produzem etanol, açúcar e hoje bioeletricidade. Então essas vantagens eram de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná, os principais estados produtores, tá bom? O estado de São Paulo sozinho, gente, responde por aproximadamente metade da produção nacional de cana-de-açúcar. Uma coisa interessante, é o maior produtor nacional. Então o Brasil virou um gigante global. A cana ajudou a colônia, trabalho análogo à escravidão, até hoje existem alguns problemas, lá atrás trabalho escravizado. Essa é a coisa tenebrosa, trabalho escravizado. Então o Brasil virou uma potência também por causa do trabalho escravizado. Não esquece não, que foi também na mineração e no café.
tá? Só para a gente não passar pano para nada, a gente tem que ter reparação histórica mesmo. E o Brasil virou o maior produtor atualmente, o maior produtor de cana-de-açúcar junto com a Índia, né? Nossa produção é muito mais moderna que a indiana, mas a Índia produz muito cana-de-açúcar também. Mais 600 milhões de toneladas a cada safra. Maior produtor e exportador de açúcar do planeta, gente. Respondendo a cerca de 50% das exportações mundiais de açúcar. Um dos maiores produtores de etanol do mundo junto com os Estados Unidos. Mas lembra que os Estados Unidos vem do etanol do milho. Biodiesel, soja, milho é etanol. E no Brasil está crescendo, porque dentro do processo de produção de etanol do milho, você tem uma proteína que vai para outros setores, principalmente para a pecuária. Tá? Então é muito importante. Tá? É um pilar do agronegócio brasileiro. Tudo bem, gente? Então, de novo, hoje no estado de São Paulo, desde 2017, não pode mais ter queimada. Quando tem queimada em áreas ígnemes, tem que. A CETESB, gente, aqui, que é a Companhia de São Paulo, tem que estar monitorando isso. Tem aí, por exemplo, em dias muito secos não pode ter queimada. Eu lembro da minha infância, gente, queimada é a coisa mais horrível do mundo, as queimadas, tá bom? Eu tenho certeza que vocês lembram disso daí. Então virou uma grande cadeia sucro-energética, né? Sucro-alcooleira, aí ficou importante. Vamos lá ver um pouquinho pra gente terminar, ver algumas imagens. Eu trouxe aqui o importantíssimo, o nosso pintor aqui, paulista, Benedito Calixto. Ele fez uma pintura em 1920, fez uma pintura chamada Moagem de Cana-de-Açúcar. Olha que legal, gente, essa pintura, tá? Então mostrando aí como que era o engenho antigamente. Então ele pegou como se fosse em 1830, na região de Campinas, né, a moagem da cana, Benedito Calixto, tá? Ele pintou muitas paisagens de cafeicultura, pintou muitas paisagens no litoral paulista, pintou muitas paisagens também paulistanas e no interior do estado de São Paulo. Isso daí no interior do estado de São Paulo, mostrando, né, como que fazia a moagem da cana utilizando uma mini indústria, né, gente? Com trabalho escravo. Isso daí, gente, olha lá, a forminha do Pão de Açúcar, pode ser uma cerâmica ou pode ser o madeira, aqui tá de madeira, e o Pão de Açúcar aqui, gente. Então foi uma homenagem. Olha como que um dos principais cartões assim, postal, o principal cartão postal do Brasil, nós temos aí uma homenagem ao Pão de Açúcar, que daí eu colocava a rapadura ali dentro e mandava embora para a Europa. Aqui, produção de açúcar. Olha, gente, a Europa produz muito açúcar, mas é de beterraba, não é tão produtivo quanto a cana-de-açúcar. Índia, Tailândia e o Brasilzão são os maiores produtores de cana-de-açúcar, tá bom? Aqui são as áreas. Olha lá, gente. Brasil, aqui Brasil Centro-Sul, Nordeste. Olha Cuba, gente. Cuba foi sempre uma grande produtora de cana-de-açúcar. Na Revolução Cubana, então o Fidel Castro toma essas propriedades, faz com que seja do Estado cubano e vende e troca açúcar por petróleo da União Soviética. Foi muito importante também, tá bom, gente? E aqui, Índia, grande produtora, e a Tailândia, grande produtora, tá bom? Então produz muita cana-de-açúcar. Aqui, produção mundial de cana, de novo, ó, Brasil é o maior, e também mais verdinho aí, a China já começa a entrar no sul da China, produz, mas é Índia, ó, Bangladesh um pouquinho, né? Bangladesh nem tanto aqui, eu tô me confundindo aqui, porque tem um pedacinho da Índia aqui, é só Índia aqui, tá bom, gente? Índia, e aqui Brasil, e nem tá mostrando muito a Tailândia aí, tá bom? Aqui, produtos que o Brasil é líder de exportação. O açúcar, gente, produtos agropecuários, que o Brasil a cana-de-açúcar, gente, está em terceiro. Depois, olha lá, o café vem sempre muito próximo ali, né? Mas o açúcar está em terceiro nos produtos agropecuários, só perde para carne e para soja. E os produtos mais vendidos e comprados pelo Brasil, mais vendido, o açúcar tá aqui, gente, açúcar e melaços. Olha lá, assim, gente, dos produtos totais, aí coloca, olha lá, petróleo, né? O açúcar continua ainda em boa posição, gente. Olha, coisa interessante, o açúcar continua em boa... Então, por isso que é tão importante a indústria do açúcar. Destino de exportação do açúcar no Brasil. Outros. O Brasil vende açúcar para o mundo inteiro, mas China 14%, a própria Índia compra muito, Argélia 6%, Bangladesh 6%, Indonésia 5,7%, olha lá, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, Malásia, então compram muito. O Brasil tem que mesmo vender para o mundo inteiro, gente, para diversificar a porta de exportação. Olha aqui, gente, isso aí é o Brasil, a economia no território
no território no século XIX. Esse rosinha aqui, cana-de-açúcar. Rosinha, no norte de Minas Gerais, desculpa, no norte do estado do Rio de Janeiro, e também, gente, no Rio de Janeiro todo, a cana foi muito importante, tá bom, gente? E depois, no século XX, foi mega, super importante no interior do estado de São Paulo. Aqui, os maiores produtores, a safra de cana-de-açúcar de 24 e 25, São Paulo, 52%. Quer dizer, metade da cana-de-açúcar, né, produzida no estado de São Paulo, no Brasil do estado de São Paulo. Depois vem lá, gente, olha lá, nós temos Goiás, sempre fica rivalizando em Goiás, Minas, né? Depois Mato Grosso do Sul, olha lá, o Paraná 5% e depois os outros com uma menor porcentagem. Mato Grosso, Paraíba. Pode ver que em vários estados, né, produz. Olha o que o Nordeste na colônia era tão importante, hoje menos importante, tá bom? Aqui, gente, esse mapa é muito importante, a produtividade atingível. Onde está verdinho e verdinho escuro, é um dos lugares mais propícios de eficiência de produção de cana-de-açúcar, tá? Mas aí, aqui, por exemplo, seja no Tocantins, seja no Mato Grosso, eu vou usar para outras coisas. E tem uns lugares aí, gente, olha lá, que não são tão, né, produtivos, tá? Então, pode ver no Centro-Sul nós temos uma menor produção. Willy, porque às vezes não é um lugar tão propício, né, mas mesmo assim produz muita cana-de-açúcar. Às vezes não, é porque, gente, a infraestrutura já montada, eu fico com uma boa produção, né, uma boa produtividade, mas eu tenho aí, gente, uma boa produtividade, mas eu tenho uma infraestrutura, usinas, transporte, portos que favorecem a produção. Mesmo que fique entre a faixa 8 e 10 de produtividade, eu vou conseguir escoar a minha produção, tá bom? Outra coisa aqui são as usinas de cana-de-açúcar espalhadas. Olha as usinas de cana-de-açúcar, gente. O estado de São Paulo, nós temos muitas no Nordeste, mas olha as usinas aqui no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é o estado que mais concentra usinas de sucroalcooleiras, tá bom? Então, por isso que São Paulo é o estado de maior produção de cana-de-açúcar do nosso país, tá bom? Aí, a primeira aula aí, gente, de geografia da cana-de-açúcar, tá? E nós vamos fazer uma playlistinha ali de geografia da cana-de-açúcar, depois de geografia das usinas sucroalcooleiras. Vamos falar de pró-álcool, tá bom? Para montar essa playlist, para ter uma coisa bem completa. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Dá um like e também aqui é o Prof. Eligiel, compartilha, tá? Até mais, gente, desses conteúdos de Geografia em Tudo. Até mais, gente. Um beijo.